Bom dia, Deus te abençoe. Estamos aqui nesta manhã para continuarmos aqui a nossa meditação neste livro, Liderança com Propósito, fechando agora o terceiro capítulo. Nós fizemos a metade dele e agora nós vamos finalizar os planos de um líder. Ele fala muito aqui sobre como que o próprio Deus, ele é um Deus organizado, é um Deus que planeja, e assim a gente precisa fazer igualmente. Vamos lá, vai lá na página, deixa eu colocar aqui meus óculos, página 49, né? Os líderes fixam uma meta, né? Eu já falei isso aqui. Depois a página 50, os líderes fixam datas limites. Sem uma data limite, uma meta não é uma meta, é um só desejo. Nós precisamos entender isso, né? Existem os desejos, existem sonhos, mas todo sonho precisa se transformar numa meta. O sonho é aquilo, eu quero, né? Eu desejo isso, gostaria tanto que isso acontecesse. Esse é um sonho. Meta é quando você fala, até o dia tal, até o ano tal, eu vou alcançar isso que é o meu sonho. Agora tem um caminho a ser trilhado, agora há uma data limite. E isso faz toda a diferença para você conquistar os teus sonhos. Bom dia, Benedito dos Santos. Entrou aí o Benedito dos Santos. Bom dia. Glória a Deus. Agora vamos lá. Ponto 5. Olha que interessante, gente. Os líderes preveem os problemas. Estamos estudando o livro de Neemias. Né? E Neemias, ele coloca uma meta de voltar para a sua terra, voltar para Jerusalém e reconstruir os muros. Agora, ele prevê os problemas que podem acontecer no caminho. Por isso ele chega, está em Neemias capítulo 2, verso 7. Você que tem a Bíblia aí, vai anotando. Se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixe passar até chegar a Judá. Veja como que ele não só planejou, ou melhor, dentro do seu planejamento ele já preveu as dificuldades que teria. Se eu vou retornar para Judá, se eu vou me dirigir até lá, eu sei que vou passar por terras de pessoas, de outros reis, e que eu preciso ter autorização, eu preciso que eles não me peçam, preciso que eles não criem problemas para mim. Então ele preveu, dentro do planejamento, ele preveu os problemas que poderiam acontecer. E agiu para tentar não deixar que esses problemas o segurassem. Então ele já agiu antecipadamente. Né? É interessante que ele diz assim, o líder pensa muito mais adiante que os demais. O que o líder precisa ter? O líder precisa ter uma visão que vai mais longe do que os liderados, ou do que as outras pessoas. O líder é aquele que consegue ir bem mais longe, a sua visão vai bem mais longe. Provérbios 27:12 diz assim, o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Então isso aqui é muito sério, é algo que a gente precisa buscar em Deus. Por isso que a gente está dizendo aqui nesse tempo o Kairos e o Rema. O Kairos é entender o tempo, entender, ter o discernimento, é o tempo de Deus. E o prudente, ou o líder, o sábio, ele consegue enxergar lá na frente, ele compreende esse tempo.
né? Ele consegue prever. Lógico que muitas coisas saem do nosso alcance, mas você consegue prever uma boa parte, e com certeza aquilo que você não consegue, Deus, ele vê já a tua vida, ele vê o seu esforço, ele vai te abençoar. Número 6, os líderes calculam o preço. Está lá em Neemias 2,8, dando continuidade. E também uma carta para Asaf. Olha como que Neemias foi ousado, que a gente vai ver daqui a pouquinho, na próxima parte aqui, de que o líder é aquele que pede ajuda. Ele é tão ousado que não só pede essa carta de proteção, mas ele pede também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas dessa cidade e que fique junto ao templo para os muros da cidade, para a residência que irei ocupar. Ele já olhou, ele já viu tudo lá à frente. Olha, eu vou reconstruir os muros, mas o muro vai ter portas, eu preciso de madeira, mas também eu vou precisar de madeira para a residência, eu preciso morar, tenho que construir minha casa. E lá perto existe uma floresta, que é do rei lá, que é o Asaf. Então eu já vou pedir para o rei agora. Ele já olhou lá na frente, viu as suas necessidades lá na frente, preveu tudo isso, né? O líder é aquele que pensa, que enxerga muito mais na frente do que os outros. Ele já prevê isso, já acha uma solução, pedindo aquela carta para o rei Asaf, para que possa dar madeiras. E é interessante que é o título aqui, calcula o preço. Ele não faz aquele negócio, vamos pela fé, né? Pela fé. Pela fé, glória a Deus, que o cristão, o homem, vive pela fé. Mas a fé é você saber aonde você está indo, calcular ali o custo daquilo. E a fé agora veio o quê? Em você ousar em buscar esses recursos. É o que ele fez, ele ousou, ele buscou os recursos, né? Isso é a fé. Não é sair devendo para todo mundo. Isso aí se chama outra coisa. Isso aí é uma pessoa caloteira, né? Vou fazer, vou comprar, Deus vai mandar dinheiro. Não, peraí, vou fazer, vou ter que comprar, eu preciso de tanto dinheiro. Eu vou buscar agora, então, sabedoria de Deus para conseguir esses recursos e bora lá. Foi o que ele fez. Calculou o preço e buscou o recurso. Né? Buscou o recurso. Lá em Lucas, capítulo 14, 28, está escrito assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Se a pessoa não fizer isso, ela vai ficar envergonhada no meio do caminho. Bem, vamos lá. Os líderes estão dispostos a pedir ajuda aos outros. A palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, verso 2 diz: não tem porque não pedem. Começa esse princípio com Deus, né? Você não tem porque você não pede. Tudo aquilo que você pedir lhe será dado. O que faz uma pessoa não pedir? O orgulho. A pessoa orgulhosa, ela não vai, ela não sabe, ela não se sente confortável em chegar até alguém e falar assim: eu estou precisando da sua ajuda. Então, temos que colocar por terra esse orgulho, colocar por terra, né, tudo que possa impedir, e tenha humildade, tenha essa disposição de pedir ajuda, não só aqui financeira, pedir ajuda de conselhos. Sábado agora mesmo tivemos, né, a nossa conferência Amar e Servir. Eu estava conversando com um dos pastores ali, dos nossos amigos, preletores, e eu falei assim: rapaz, me ajuda aqui, como que você consegue? E pedir ajuda. Eu falei: olha, né, a gente tem certas dificuldades assim no ministério, como que você consegue romper, né? Uma pessoa bem sucedida nessa área, né, que eu estou sentindo ali uma certa dificuldade. E ele foi com alegria compartilhando princípios comigo.
com alegria. Aquele outro líder, um grande pastor, começou com alegria a compartilhar princípios. Pois nós saímos ali para almoçar com os pastores, os nossos amigos, e naquela mesa ali do restaurante a gente almoçando e um compartilhando com o outro, né, aquilo que Deus está fazendo, compartilhando palavras, mensagens, revelações. As pessoas têm prazer em compartilhar. Por isso, não tem porque você não pede. Se você pedir, se você está disposto a aprender, Deus vai colocar as pessoas certas, conexões certas, para que aquilo que é o recurso, que às vezes não é só financeiro, às vezes é uma palavra, um direcionamento, chegará na sua vida. Certo? Então isso é muito importante. Os líderes eficazes oram e planejam. As duas coisas têm que andar juntas, a oração e o planejamento. Agora, é interessante que ele vai até o rei e pede essa ajuda. Como você viu comigo, ele pede cartas para que pudesse entrar com proteção, cartas para que pudesse ganhar madeira. Ele vai até o rei. Provérbios capítulo 21, verso 1 diz o seguinte: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde o quiser. É Deus que faz. É Deus que tem o coração do rei em suas mãos e ele direciona, como ele direciona um rio, ele direciona o coração dele. Então, coloque a vida dessa pessoa diante do Senhor, para que Deus possa tocar no coração dele e que possa ver aí os teus pedidos, né? Neemias não tentou manipular o rei. Quando este lhe perguntou o que está acontecendo, quando o rei perguntou o que está acontecendo, ele foi sincero. Ele não tentou aí, de alguma forma enganar o rei, manipular o rei. Ele foi sincero e disse: olha, minha cidade de origem está em ruínas. Ele não inventou uma nova história para regressar para Jerusalém com falsos motivos. Não, ele foi verdadeiro. Ele não quis manipular, certo? Não cometa o erro de supor, né, que ninguém quer envolver-se, mas porque você não pediu, né, diz aqui o texto. Então, gente, essa questão aqui é muito importante. Não é você que vai manipular, não é você que vai conseguir convencer a pessoa a fazer algo ou deixar de fazer. Se você precisa ser sincero, verdadeiro, e você precisa apresentar essa pessoa diante do Senhor. É Deus que vai fazer, então leve essa pessoa até Deus. Nas suas orações, coloque ela em oração, para que Deus esteja tocando e direcionando ali a vida dela e o coração dela. E olha o que aconteceu. O rei não apenas ofereceu sua proteção a Neemias durante a viagem, como também enviou-lhe uma escolta militar. Neemias pede a proteção, uma carta, e o rei diz: não, vou te dar muito mais que isso. Vou colocar uma escolta militar para ir na frente, para ir cuidando de vocês. Olha que lindo isso, gente. Quando você apresenta, você ora, planeja, você prevê, tudo isso que a gente está dizendo, e agora você pede, primeiro apresenta essa pessoa diante do Senhor, para que Deus esteja ali tocando no coração dela, e então agora você pede ajuda. Ele não só vai fazer o que você pediu, mas vai fazer mais. Vai fazer mais. Efésios 3:20 diz assim, que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus é um Deus que vai fazer infinitamente mais. Não apenas ganhou aquela carta, mas ganhou uma escolta. Então, olha, recapitulando, Neemias confiou em Deus, Neemias orou,
Neemias planejou, Neemias esperou em Deus. Ele não usou de manipulação humana, ele confiou e esperou em Deus. E sabe o que acontece? Quando Deus encontra uma pessoa que tem a mesma visão que ele está tendo, a visão que é dele, Deus vai proporcionar os recursos necessários. Por quê? Porque ele é o maior interessado. Se a visão é uma visão dele, ele é o maior interessado, ele entregará recursos necessários. Não há nada que Deus não esteja disposto a fazer por uma pessoa que vê a visão que ele tem. É aquilo que eu sempre falo. Se eu tenho uma empresa, eu envio um funcionário para uma missão, a empresa ela vai custear, a empresa vai pagar o hotel, vai pagar a alimentação, porque está enviando, certo? Então, gente, se você está fazendo aquilo que é a visão de Deus, Deus irá patrocinar, Deus não vai recusar recursos para que você alcance. O segundo capítulo de Neemias é um lindo exemplo da harmonia possível quando Deus e o homem colaboram para a obtenção de coisas sobre a terra. Essa união. O homem não pode fazer nada sozinho, dependemos de Deus. Mas ao mesmo tempo, Deus quer usar o homem para fazer algo na terra. Então, o segundo capítulo de Neemias te convida a ler aí o livro de Neemias, e especialmente esse segundo capítulo, você vai ver a união do homem e Deus num projeto na terra, certo? Essa união. Na sequência, aqui na página 57, a gente já está caminhando aqui para o final, nós falamos tanto aqui, e aqui já estamos encerrando para a gente poder orar, falamos bastante aqui sobre projetos, sobre você, como diz ali o Neemias, construir ali aqueles muros, enfim, projetos físicos, projetos talvez na sua vida empresarial, enfim. Mas ele termina aqui dizendo algo que devemos também ter esse mesmo planejamento, que é a nossa vida espiritual. Por isso que no projeto de vida sempre colocamos ali os nossos alvos para o ano, nossas metas para o ano, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, familiar, mas colocamos também na nossa vida espiritual. E da mesma forma você tem que colocar isso. Planejamento, buscar em Deus, sabe, dar sequência nisso, prever as dificuldades que possam existir e tentar ali solucioná-las, para que você cresça espiritualmente. A minha palavra para você aqui é que você tenha um planejamento para a tua vida espiritual. Um plano para testemunhar, um plano para ler a Bíblia e um plano para orar. Eu falo muito sobre o TSD. O que é o TSD? É o tempo diário que você tira para orar, para falar com Deus. Mas para isso é necessário planejamento. O tempo não vai sobrar. Não tem nada para fazer agora, estou tranquilo, vou entrar aqui no quarto e vou orar. Você tem que ter planejamento. Você tem que separar aquele horário, organizar a sua agenda para que aquele tempo exista sempre. Certo? Aquele plano existe sempre. Então, planeje a sua vida espiritual. No finalzinho aqui, na parte vamos refletir, ele diz assim: quaisquer que sejam os seus planos, torne-os grandes o suficiente para que possam mostrar Deus ao mundo. Lindo isso. Qualquer que sejam os seus planos, faça dele grande o suficiente para que o nome de Deus seja glorificado nele. Se os seus planos procedem do Senhor, vão ser suficientemente grandes para que ele caiba neles. Sonho pequeno não cabe Deus, não. Deus não cabe dentro de sonho pequeno. Deus não cabe dentro de projetos pequenos. Só projetos enormes, grandes.
certo? Então sonhe grande para que o nome de Deus seja glorificado. É bonito aqui o finalzinho, porque ele diz assim também: se você está gastando mais tempo e energia preocupando-se com os fracassos mais do que planejando o êxito, está desperdiçando ambos. Eu assisti um filme, está na Netflix, se não me engano, Arremessando Alto, que chama, um filme motivacional. Fala de um olheiro, aqui eu já finalizo, fala de um olheiro de um dos times aí de basquete dos Estados Unidos. Ele viajava o mundo em busca ali de novos atletas, né? Aqueles que eram talentos assim fora do comum. E o filme é muito interessante, até indico você assistir, tá no Netflix, Arremessando Alto, um filme motivacional. E uma das coisas que eu achei interessante a respeito disso aqui, sobre você estar preso no fracasso, porque uma das coisas que desequilibra um jogador dentro da quadra é quando ele começa a errar os arremessos e ele fixa então a sua mente no erro e não consegue, então trava ele não consegue jogar mais bem, passa o jogo todo ruim porque ele desequilibrou emocionalmente por causa daquele erro. Então ele repetia sempre uma frase: coloca os teus olhos na próxima cesta. Não fica olhando a cesta que você errou, porque ela ficou no passado. Coloque os olhos na próxima cesta. Teus olhos têm que estar lá. Quando a pessoa vai fazer, né, o arremesso, mas os seus olhos, a sua visão ainda está na cesta errada, ele vai errar essa também. Então você tem que apagar aquele passado e ver, né, a nova cesta. O que eu quero dizer com isso? Né? O líder é este que não está preso no passado, nas falhas. Os erros podem até acontecer, mas tudo isso, no final, você vai perceber que Deus tinha um propósito, Deus transforma aquele erro em coisas boas para que você possa alcançar o teu propósito. Então, em nome de Jesus, que você viva isso. Viva e tenha os teus olhos na próxima cesta. Tira os teus olhos do passado. Ah, mas eu já errei tanto, eu fracassei, eu não consegui. Tira os teus olhos do que aconteceu, o que ficou para trás, ficou lá. Põe os teus olhos na próxima cesta. Amém? Este é o líder que Deus espera. Meu amigo Benedito Santos, Deus te abençoe, viu? Esse sábado nós recebemos um pastor lá da cidade de Patrocínio. Ele me falou muito de você, viu? Me fugiu agora o nome do pastor, mas ele esteve contigo, ou pastoreou contigo aí, né, pro lado aí, não sei se é do Nordeste ou Norte, não lembro. Hoje ele está pastoreando em Patrocínio e falou: olha, tem um pastor, tem um amigo que admira demais e que busca esse TSD, está sempre contigo. É o Benedito. Grande abraço. Carla, glória a Deus. Moisés Pereira, esse mesmo. Deus te abençoe, viu, Benedito? Prazer tê-lo sempre aqui com a gente nas nossas lives e que esta visão gloriosa possa crescer cada dia mais e mais aí no seu coração. Vamos falar com Deus? Vamos, gente? Vamos orar? Vamos tirar esse tempinho, esses minutinhos agora para pedir a Deus uma coisa que me chamou muita atenção. Às vezes você está passando por alguma situação, por algum problema, e você precisa resolver esse problema e você tenta manipular aquela situação, manipular pessoas para resolver a situação. Não é você que vai convencê-la, é o Espírito Santo. Qual que é o nosso primeiro passo que a gente tem que fazer? Apresentar a Deus essa pessoa, porque é Deus que vai direcioná-la, é Deus que vai mudá-la. Então eu quero te encorajar agora, nesta manhã, a parar e apresentar a Deus agora. Apresentar a Deus uma situação ou uma pessoa, porque é Ele que vai mudar as coisas. Amém? Vamos falar com o Pai então. Senhor meu Deus, te louvo e agradeço, Senhor, por esta manhã maravilhosa. Oh, Jesus amado, nós não queremos ficar preso no passado.
Não queremos ficar presos, Senhor, talvez em erros, em falhas que cometemos anteriormente. Mas queremos ter os nossos olhos, Senhor, na próxima sexta e não na sexta que errou. Porque, Senhor, se ficarmos com os olhos no passado, andaremos em círculos. Mas se tivermos os nossos olhos, Senhor, naquilo que o Senhor está para fazer, Deus, que nossos olhos estejam firmados, Senhor, na visão que o Senhor tem nos concedido. Eu creio, Deus, queremos avançar. Deus, nós queremos apresentar diante de Ti e Te pedir sabedoria. Pai, pedir os recursos necessários. Pedir que vidas, Senhor, que estão ao nosso redor e que são pessoas chaves, são pessoas que estão ali, Senhor, que vão fazer a diferença, que elas sejam tocadas agora pelo Senhor. Que haja conexões, que possamos nos conectar com pessoas que vão nos levar para o destino. E que essas conexões com essas pessoas, Senhor, tenha base o Espírito Santo movendo em cada coração, para que todas elas nos impulsionem, nos levem, Senhor, para o nosso destino, para o nosso alvo. Eu oro, ó Pai, e peço que o Senhor esteja abençoando cada vida. Este que está comigo aqui nesta manhã, que precisa de um milagre. Deus, eu te peço esta palavra, Deus, seja liberada agora uma palavra, Deus, palavra de autoridade, palavra encharcada da unção, do poder de Deus, para que o milagre aconteça, para que o sobrenatural de Deus aconteça. Que essa semana profética, uma semana, Senhor, onde estaremos nos renovando no Senhor, para termos força para fecharmos esse ano de 2022, declarando, Senhor, que os nossos sonhos, nossos projetos foram realizados, porque o Senhor esteve na frente. Possamos sonhar grande a ponto que o Senhor que o Senhor caiba dentro desses sonhos. Deus amado, que esse sonho seja para glorificar o nome de Deus. Por isso nós apresentamos ao Senhor. Te louvo e agradeço, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe. Prazerão estar com vocês. Assista aí todas as aulas em nome de Jesus.